Agora sim, olá meus amigos, minhas amigas, meus queridos companheiros, não é? Cuidadores e cuidadoras. Qual é o motivo de eu estar aqui, não é? Qual é a razão pela qual eu estou aqui nesta tarde? Por que eu estou aqui essa tarde? Qual é a razão pela qual eu estou aqui? Por alguns acontecimentos que ocorreram durante esses dias. E a bem da verdade, sabe pessoal, aquele velho adágio popular, ele é real. A corda sempre ela estoura, ela rompe pelo lado mais fraco, né? Isso não é mentira não, isso é fato mesmo. Isso é verdade, tá bom? Eu vou explicar para você o porquê. Veja só, tô só compartilhando aqui algumas coisinhas aqui para a gente já começar a nossa live, explicar algumas coisas. A gente sabe que nós estamos num país chamado Brasil, super atrasado pra caramba, e que a burocracia, ela prepondera, não é? Nos momentos mais difíceis, não é? Nos momentos mais difíceis da nossa vida. No momento em que você mais precisa, aí vem a burocracia e atrapalha todo o processo, todo o atendimento. Tá bom? Bom, vamos dar início então aqui à nossa live, direitinho, com todo carinho e com todo amor, não é? Aos meus queridos cuidadores e cuidadoras, tá bom? Bom, deixa eu ver. Aqui eu acho que já tá bom. Aqui também tá bom, já fiz o que tinha que fazer aqui. Agora deixa eu só pegar um outro artigo que eu quero mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho. Não é esse. Bom, esse artigo aqui eu tenho ele. Eu vou deixar ele aqui também. Mas não é esse artigo aqui não. Deixa eu só ver aqui do Google, que é muito importante para você dar uma olhadinha depois. Aqui, peraí. Põe aqui de novo. Bom, subindo aqui. Olha só. Eu coloquei como título dessa live de hoje qual é o valor da vida do cuidador de idoso. Eu tô com um pouco de tosse ainda e durante essa semana trabalhando dentro de um hospital, atendendo um senhor, tudo transcorreu muito bem. Fomos para a casa desse senhor, não é? E fiquei com esse senhor dia 23, 24 e 25. Durante essa estadia com o senhor, usando sempre a máscara, usando sempre as luvas e mantendo, claro, mantendo o distanciamento. Usando a máscara, usando a luva e mantendo o distanciamento por causa da crise em que nós estamos vivendo, do Covid-19 e por causa da crise que estamos vivendo da HN3N2. Mas como eu disse no começo da minha fala, que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, veja só. Como eu mantive a distância desse senhor, fazendo o seu café, não é? E usando luva, todo o protocolo, toda a asepsia que a gente sabe que deve fazer. No dia 24, era para nós que eu digo eu, o paciente, a filha e o genro, era para nós subirmos para jantarmos a ceia de Natal. Então foi dito, não, é melhor não subir para jantar a ceia de Natal, porque o meu marido
Ou seja, porque o genro... Só um minuto. Meu Deus, que coisa que me aparece nessa hora, viu? Ok. Então, no dia 24, como eu tinha atendido esse senhor no hospital Oswaldo Cruz, eu vim para casa ficar com ele nesse acompanhamento. Até o dia 26, não é? Seria no domingo isso. No dia 24, era para subirmos, era para todos nós irmos para a casa do cunhado dele, e, enfim, a família conjunta. Nós não fomos. O que aconteceu? Não é que nós não fomos. Fomos, mas só fui eu, a filha e o paciente. Por quê? Porque o genro, segundo a filha, não pôde descer e não pôde ir para a casa do cunhado no dia 24, na véspera, porque o genro estava com sintomas, não é? Segundo o genro, eram sintomas da reação da vacina da gripe. Ok. Ou da reação da vacina da AstraZeneca. Tudo bem. Mas nesse mesmo dia, quem é que está subindo e descendo do próprio apartamento lá em cima da cobertura, do 17º andar para o 6º andar? A filha, a esposa do fulano. Ok. E está mantendo contato comigo e mantendo contato com o pai. Para você ver. E nesse mesmo dia eu comecei a ter um acesso de tosse. E a tosse não parava. Tudo bem. Tomei alguns chás, algumas coisas que eu conheço de homeopatia. Melhorei um pouquinho. Mas ao decorrer da noite eu fiquei um pouco mal, né? Com esse mal-estar dessa gripe. Amanheceu o dia 25. Quem é que desce? A filha e o genro do meu paciente. E ele perguntou como é que você está. Eu falei assim, eu tô indo, tô bem. Quais sintomas você teve? Eu não tive muito sintoma não. Eu não tive febre, não tive isso, não tive aquilo, não tive aquilo outro. Agora já ele teve febre, calafrio, ele teve o pandemônio. Bom, então nesse dia era para nós agora subirmos para almoçar no dia 25, lá na cobertura, no 17º andar. E ela propôs, você quer almoçar conosco ou você quer almoçar em sua casa com sua família? Como eu não estava me sentindo bem, eu disse, eu prefiro ir para casa almoçar com minha família. E durante esse período em que eu estive com o senhor, 23, 24 e 25, ele não emitiu nenhuma tosse, nenhum sintoma de gripe. Ok? E quando eu fui embora para casa, olha só como que é a coisa. Por detrás do cuidador, houve prints e mensagens para a agência. Ah, fulano foi diagnosticado, fulano foi testado, porque nós almoçamos lá em cima e agora nós estamos aqui em Minas agora. Estamos em Minas Gerais. E o meu pai está com tosse. Ou seja, a agência me manda a mensagem. Fulano, você usou máscara? Que eu já acho um descabimento total. Porque se a agência me chama, é porque a agência sabe do meu protocolo, do meu proceder e do meu profissionalismo. Sabe? E não é a primeira vez que eu trabalho para essa agência. Então eu achei descabido perguntar. Não tem credibilidade? Não contrata, nego. Não tem credibilidade? Não me chama para trabalhar. Você usou máscara? Você usou luva? Você manteve a distância do idoso? Por que vocês me colocaram dentro de um hospital contaminado? Me colocaram dentro de uma casa com um parente contaminado? Isso vocês não refletem, vocês não param, não pensam. É mais fácil satisfazer a vontade e o ego do cliente
e procurar jogar a culpa no coitado do cuidador. Mas graças a Deus eu não sou burro e não sou idiota. Eu sigo o protocolo correto, eu sigo o protocolo direitinho. Então, não vem que não vem. Em mim vocês não vão botar nada. Tá entendendo? Nem a filha, nem a família e nem vocês da agência. Por que isso? Porque, veja só, antes de eu ir trabalhar, eu já apresentei isso aqui. Sabe o que é isso aqui? É a minha primeira dose de vacinação contra o Covid-19 da Janssen. E depois apresentei a terceira dose, né, contra o Covid-19 da Janssen. E para calar a boca de quem gosta de acusar os outros por trás, né, ou levantar suspeita, como a família, a minha carteira de vacinação, ela está aqui, ó. Ela está completa. E está aqui a dose de 29/12/2021. 29/12/2021. Tá vendo aqui, dona... Deixa eu colocar aqui direitinho. Ou vamos colocar aqui, ó. Opa, cadê? Aqui, ó. Tá vendo aqui, agência? Aqui, ó. 29/12/2021. Tá aqui, eu tomei a vacina contra a gripe. Olha lá, vacina, influenza, gripe, 29/12/2021. A minha carteira de vacinação está completa. Agora, e para não ficar só nisso, o que eu fiz? Eu aproveitei, né, e fiz o teste do Covid-19. Inside. Tá no site lá, tá aqui o meu número para quem quiser fuçar e quiser ver. E o meu resultado eu vou mostrar para vocês aqui. Isso é para você ver como Deus existe, a espiritualidade nos protege quando você está correto com as suas coisas, ok? Eu vou mostrar aqui o meu resultado que saiu do exame do Covid-19. Então tá aqui, ó, foi feito pelo Marcelo Mendes, o número tá aqui, o pedido 19/20/30, 29/12/2021, a Cauana Silva Coelho, exame, diagnóstico molecular, coronavírus, Covid-19, raspado de nasofaringe, que é aquele cotonete dos infernos lá de Itu, que eles colocam no seu nariz e vai até a faringe. Tá aqui. O resultado apareceu aqui, não sei se dá para ver bem. Tá aqui, ó, o resultado. Agora, olha o resultado. Para você, agência, e para você, família. O meu resultado do Covid-19 deu não reagente. Ok? Deu não reagente. A enfermeira do posto ligou e falou, sossega, não reagente, você não tem Covid-19. Agora, eu fiquei sabendo pela agência que o cliente que eu cuidei, lá no Oswaldo Cruz, não é? No dia 21, depois no dia 23, 24, 25, o senhor, que eu estou contando aqui, lá em Minas Gerais, ele testou o Covid-19 positivo. Então quem está com Covid-19 positivo? Euzinho que não sou. Por que a agência não foi questionar e perguntar? Por que a agência, vocês não tiveram peito de perguntar para a filha dele se o seu marido, se o genro do senhor não está com Covid-19? Por que não pode perguntar para ele? Porque ele é cliente? Porque ele faz parte de um contrato que enche o bolso de vocês? Por que vocês não têm a coragem de questionar, não é, a filha e o genro do senhor, que estava com todos os sintomas, e não eu que estava com os sintomas? Quer dizer que a corda sempre estoura pelo lado mais fraco, tá bom? Então essa parte passou. Agora eu queria saber uma coisa. Por que a agência não me procurou, não veio atrás de mim, não me deu um respaldo, não perguntou se eu estava precisando de alguma coisa, se eu precisava de um dinheiro para comprar um loratadina, um dipirona, um remédio, se tinha comida na minha casa, na minha geladeira, como estava a minha despensa? Sabe por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque na hora em que vocês da agência querem um cuidador, tem que ser na hora, agora, já, pra já. Se possível, vocês pagam até Uber
para a gente se deslocar daqui até o raio que o parta. E quando não, a gente tem que se virar do nosso bolso, porque vocês não podem tirar dinheiro. Então, eu estou observando que é um comércio perverso e é um comércio do inferno. Essa questão de agenciamento, recrutamento, agências de home care. Eu sinto muito e eu dou aqui, ó, a minha cara tapa para vocês. Se não quiserem me contratar, eu tô pouco me lixando, sabe por quê? Porque toda live que eu faço, sobe de pedido para que eu preste algum trabalho. Não me falta plantão, sabia? Então não me vem com ameaça besta, dizendo que ninguém vai te contratar mais porque você é bocudo, sou boca aberta, sou barraqueiro, porque o que vocês estão fazendo com os cuidadores em São Paulo e no Brasil é uma vergonha. Vocês das agências deveriam ter vergonha na cara, porque vocês me colocaram dentro do Hospital Oswaldo Cruz, vocês me colocaram dentro de uma casa onde um componente tá doente, e estava doente. E esse componente da família, que é o genro, nem sei se está com Covid, mas o senhor está com Covid nesse momento. Um senhor que acabou de sair do hospital, está com Covid. E a senhora, que é filha do senhor, devia ter vergonha na cara também e se preocupar mais com a saúde do seu pai, sabe? E não ficar melando o teu marido, achando que o teu marido está com uma gripinha. E que a culpa é minha, porque eu provei por A mais B que eu não estou com Covid-19. Eu testei, eu fiz o teste, eu mostrei aqui para todo mundo. Então, quem está com Covid-19 não sou eu. E muito menos estou com HN3N2. Mas tive apenas uma reação alérgica de uma gripe. E não é HN3 e nem HN2. Ok? Agora a agência veio me questionar se eu estava usando máscara, se eu estava usando luva, se eu estava mantendo distanciamento. Que peito vocês têm de agência? É fácil ir pra cima de quem é o cuidador. Agora uma coisa. Eu peguei aí uma gripe. Fiquei mal em casa. Pergunta pra minha esposa aqui. E pros meus filhos. Fiquei ruim pra caramba. Perdi 1 quilo. Fiquei na cama. Veio alguém da agência na minha casa saber como eu tava. Veio alguém da agência. Veio algum terapeuta ocupacional. Veio alguém lá do call center, ou da administração, ou do recrutamento, saber como eu tava. Perguntar quais os remédios eu precisei. Não veio ninguém. Não veio ninguém. Mas sabe quem foi que me deu isso aqui para tomar? Sabe quem foi que me deu loratadina? Aqui, ó. Foi a médica do posto de saúde que me deu. Sabe quem me encheu de dipirona para tomar? Foi a médica do posto que me deu. Porque a agência nem sequer quis saber se eu estava doente ou não, se eu estava passando mal ou não, se eu tive falta de ar ou não, se eu quase morri nessa cama do quarto aqui com falta de ar, com dor, com desânimo, escarrando pra caramba, sabe? Com dores, sem comer, sem conseguir ficar em pé. Não veio um terapeuta ocupacional, não veio um representante dessa agência em saber como eu estava. E foram vocês que me colocaram dentro dessa casa. Foram vocês que expuseram a minha saúde, a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha esposa que tem diabetes. E quando a gente pede um adiantamento, não dá porque só no 5º dia útil ou no 15º dia. Mas quando vocês querem que o cuidador saia da casa dele na hora para cuidar do paciente de vocês, aí vocês exigem, vocês querem, e tem que ser, é agora, tem que ser para já. Aí tudo vale. Mas eu não pedi nem todos os dias trabalhados. Eu pedi um adiantamento para comprar alguma coisa na minha casa. Vamos ver, não dá, aí tem que falar com fulano, aí tem que ver, aí só no 5º dia útil. Parabéns para vocês.
Só fiquem sabendo de uma coisa. Os cuidadores e cuidadoras de idosos do Brasil já estão de saco cheio de vocês, agências, e do não que vocês sabem dar para cada um de nós. Os cuidadores estão desestimulados. Primeiro, porque vocês não dão nenhuma cobertura pra gente com relação à saúde. Só sabe mandar. Vai no hospital e faz plantão. Vai em tal lugar e faz plantão. Vai em tal lugar e faz plantão. Nem EPIs vocês dão. Nem equipamento de segurança, sabe? Nem luva, nem máscara, nem avental. Vocês não dão nada. Vocês dão um endereço e ainda uma ajuda de custo de R$10. Ou, quando não, ficam chorando. É uma humilhação para o cuidador, às vezes, que não tem dinheiro no bilhete, tem que esperar a decisão de fulana e de fulano. E acham que estão por cima da carne seca. Hoje, uma agência falou comigo e me disse, porque eu ajudo muitas pessoas. Se eu conheço alguém que está precisando, eu pego o teu currículo, os seus dados e eu entrego para essa pessoa. E aí essa pessoa conversa com você, você vai trabalhar e eu não quero comissão, não quero nada. Eu não sou esse tipo de cara que fica pegando as pessoas e vive e fica tomando dinheiro, cobrando taxa, isso, aquilo, não tem nada a ver, sabe? Eu sou parte do princípio que se eu tenho o meu, então eu me contento com o meu. Se eu posso indicar alguém para um trabalho, ele pode até ganhar mais do que eu. Se der certo, boa sorte, que Deus abençoe ele. Eu sou assim. Então, vocês não dão cobertura pra gente. Nada. Mas só sabem exigir. E pagam mal pra caramba. Muito mal vocês pagam. Por isso que o título dessa live é Quanto vale a vida do cuidador de idoso? Quanto vale a sua vida? Eu vi uma estatística aqui que eu estava pesquisando, que alguns antropólogos, sociólogos, cientistas, né, chegaram à conclusão de que uma vida humana vale entre 5 a 50 milhões. Já pensou? Será que dá para numerar? Será que dá para quantificar em valores de reais uma vida humana? Quanto será que vale uma vida humana? Enquanto nós não aprendermos a valorizar o outro, a valorizar o ser humano, não é? E o seu trabalho, o seu atendimento, nós jamais seremos um país abençoado. Nós jamais seremos um povo abençoado. Nós jamais seremos felizes. Jamais gozaremos de todas as bênçãos de Deus nesse país. Porque não é só da presidência da República, não é só do poder legislativo, do poder federativo, não é? Não é só do Congresso, não é só dos políticos que vem a perversidade e a corrupção. Mas começa de baixo, sabe? Começa de baixo. Quando você tem alguma coisa e você começa a usurpar, a tripudiar, quando você começa a sobrepujar, quando você começa a manipular, a explorar, quando o dinheiro fala mais alto do que o coração que bate do seu vizinho, do seu colega, do seu amigo, do seu companheiro colaborador de empresa, ou quando você tem um carguinho a mais e você começa a pisar, a tripudiar em cima da pessoa por causa do dinheiro, quando o dinheiro fala mais alto do que a vida humana, então, meu amigo, já era, tá tudo perdido. Quando eu vejo vocês oferecendo plantão de R$50, R$70, R$60, R$100 para um cuidador, eu fico vendo a perversidade e a maldade de vocês. Repito, não veio ninguém da agência na minha casa saber como eu estava. Não veio ninguém aqui para ver se eu estava vivo, se eu precisava de um inalador, se eu precisava de remédio. Nada, nada. Nenhuma assistência me deram. Fica todo mundo lá online, só esperando que eu digite alguma coisa.
E então você quer dizer que eu estou errado? Eu estou errado? Ah, pelo amor de Deus. Vocês estão acabando com essa classe de trabalhadores. Vocês mesmos, agências e recrutadores. Quando você oferece lá no grupo vagas de cuidadores, onde eu sou administrador, plantão em hospital ou em casa, 70, 50 reais ou 100 reais, você pode ter certeza que eu vou excluir você de lá do grupo. Sou eu que estou excluindo. Aqui do grupo Vagas de Cuidadores, sou eu que estou excluindo. Porque na minha opinião você é um canalha. Você é um vagabundo sem vergonha. Você é um monstro insensível que não está nem aí, sabe? Com o cuidador que está aqui no grupo Vagas de Cuidadores. Sabe? Você é um traficante de cuidadores. Você trafica pessoas e vidas quando você faz isso. Porque você expõe a pessoa a grandes riscos de saúde. A grande crise sanitária que estamos vivendo nesse país. Vírus e vírus e vírus, de gripe e coronavírus e Delta, agora a cepa Omicron e fora as outras cepas que virão. As outras mutações do vírus que virão. E vocês, dane-se o cuidador. Vá lá, fique lá na Vergueiro, fique lá no Hospital das Clínicas, fique lá no Oswaldo Cruz, fique no Albert Einstein, no 9 de julho, fique na Santa Casa, dane-se você. Tá certo isso? Tem ética nisso? Aonde tem ética nisso? Aonde tem amor nisso? Aonde tem respeito com o cuidador e com a cuidadora nisso? Não é verdade? Agora, por que será que as empresas não pagam insalubridade para nós cuidadores? Você quer saber o porquê que as empresas não pagam insalubridade para nós cuidadores? Você vai saber agora. Mas antes disso, eu faço um apelo para vocês que são agências e faço um apelo para vocês que são famílias brasileiras. E é por causa do governo. Sim, é por causa do governo, é por causa do Tribunal Superior do Trabalho, é por causa do Congresso, que vocês não honram e dão valor ao cuidador de idoso. Parece que o brasileiro ou a família brasileira só funciona através de lei e de lei dura. É por isso que eu faço um apelo para você, cuidador e cuidadora. Se você gosta do que você faz, se você ama ser cuidador, então lute, se reúna, faça abaixo-assinado, entra no site de Brasília, entre no site lá do Congresso, dos deputados, dos senadores, não é? Entra no site aí dos ministros, do ministro do Trabalho principalmente, enfim, somando com as associações, para que a tua realidade muda, para que a tua realidade venha mudar. Porque para o presidente Bolsonaro, que em 2019 vetou a regulamentação que nos garantiria muitas proteção de lei, ele e o Congresso, nós não somos nada. Porque o salário que vocês estão pagando para o cuidador de idoso é um salário pífio, é um salário ridículo. Entende? Família, se você quer um cuidador na sua casa, um cuidador para cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, e você tem dinheiro, então solta o dinheiro. Dá honra a quem merece honra, diz lá o Evangelho. Dê honra a quem merece honra. Você quer um cuidador, um profissional, ou você quer um escravo na sua casa? Famílias que têm dinheiro gostam de abusar das pessoas, fazer do cuidador um multiuso, um bombril. O que é isso agora? Eu vou virar aqui o meu celular, que eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, tá bom? Só um minutinho, deixa eu virar aqui, que aí a gente vai acompanhar junto.
Você vai entender o que eu estou falando e o porquê que a gente não recebe a tal da insalubridade, não é? Olha só. Vamos virar aqui rapidinho. Olha lá. Opa. E agora, opa, quase cai aqui. Vamos ver como é que vai pegar lá. Se é que vai pegar. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Pera aí, um minutinho só. Será que pega lá? Ah, deixa eu arrumar aqui. Só um minutinho. Pera aí, pessoal. Opa. Só um minuto aí, gente. Só um minuto aí que já ponho. Pronto. Olha lá. Vou aumentar aqui. Olha lá. Ah, cadê? Vocês prestem bem atenção no que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha lá, tá vendo? Cuidadora de lar de idosos não receberá adicional de insalubridade. Isso aconteceu, essa decisão aqui, aconteceu ao Instituto de Direito, está em todos os sites de direito trabalhista, tá bom? Olha só. Isso aqui, agora, ó, Tribunal Superior do Trabalho, dia 8 de fevereiro de 2021, às 14h42. Dá só uma olhada nisso aqui, que legal, você que é cuidador. Ó, a sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu por unanimidade isentar a Associação das Irmãs da Penitência e Caridade Cristã de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, de pagar o adicional de insalubridade a uma cuidadora de idosos. A turma, ao prover o recurso da associação, considerou que a atividade não se enquadra como insalubre, conforme as normas técnicas do extinto Ministério do Trabalho. Ué, se o Ministério do Trabalho foi extinto, as normas prevalecem ainda? Quer dizer que para não dar indenização para uma pessoa, ele prevalece, mesmo sendo extinto pelo demônio do Bolsonaro? Vamos lá. Grau máximo. A cuidadora contratada para trabalhar no lar Santa Elizabeth, mantido pela associação, disse na reclamação trabalhista que suas atividades incluíam trocar fraldas, auxiliar o banho e fazer higienização de objetos como tronos e comadres, usados pelos cerca de 10 idosos internados na instituição. Em razão das condições de trabalho, entendia que deveria receber o adicional de insalubridade em grau máximo e não em grau médio, como era pago. A associação em defesa argumentou que o pagamento da parcela em grau máximo somente era devido nas atividades desenvolvidas com pacientes em isolamento em hospitais, o que não era o caso da cuidadora. Sustentou ainda que o contato com agentes insalubres não era permanente. Material infeccioso. O juiz de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região do Rio Grande do Sul entenderam ser devido ao cuidador o adicional em grau máximo. Olha, o juiz lá do Tribunal do Trabalho, né, Regional do Rio Grande do Sul, entendeu que a cuidadora tinha direito a receber o grau máximo de insalubridade. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho, o trabalho de higienização de idosos e a limpeza dos banheiros e equipamentos semelhantes usados por eles expunham os empregados a danos à saúde, pois os agentes biológicos eram meios de transmissão de diversas patologias caracterizados da insalubridade máxima. Agora, para o relator do recurso de revista das Irmãs Franciscanas, o ministro Renato de Lacerda Paiva, a limpeza e a coleta do lixo dos quartos e dos banheiros do grupo de idosos, por si só, não justificam o pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo como pretendido. Esse procedimento não pode ser equiparado à higienização de instalações sanitárias em locais de grande circulação de uso público ou coletivo, conforme disposto na súmula 448 do
Tribunal Superior do Trabalho, disse o relator. O ministro destacou ainda que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho não considera insalubre as atividades de higienização pessoal e troca de fraldas, porque não é ele que troca, por ausência de previsão na relação oficial elaborada pelo extinto Ministério do Trabalho, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Ok? Vamos mudar para cá agora. Opa! Mudou para cá. Aí. Então, como vocês viram aí, não é? Houve então um caso de uma cuidadora que entrou na justiça para requerer o seu direito, né, de insalubridade por lidar com troca de fralda, com urina, com fezes e, por que não, com sangue, com substâncias de saliva, com espirros, não é? Com tudo isso. O bendito ou o maldito, não é? O ministro, deixa eu ver aqui o nome dessa coisa. O ministro Renato de Lacerda Paiva, né, disse que não. Disse que mexer no lixo, fazer higienização dos idosos, trocar fralda, não é passível de insalubridade. Não corre o risco de contaminação. Por quê? Eu vou explicar por quê. Dá só uma olhada nisso aqui. Esse processo que eu falei é o processo RR, dígito 20717, dígito 49.2015.5.040332. Você entra lá que você vai ver esse processo, tá bom? Você vai saber direitinho. E a moça perdeu e não deu a causa de ganha para a moça, tá bom? Mas veja só. Vamos lá. Por unanimidade sétima, a sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho, não é? Ao julgar o caso de uma cuidadora que eu narrei agora há pouco, decidiu que não é devido de insalubridade a empregada de lar de cuidados de idosos. Então, o ministro Renato de Lacerda Paiva, não é? Ele decidiu. E a turma que estava com ele também concordou de que cuidador de idoso, que trabalha em lar de idosos, cuidador de idosos, como eu, como você, nós não somos dignos de recebermos insalubridade. A reclamante alegou em suas razões que entre suas atividades estava a troca e higienização de idosos, além da limpeza de banheiros e dormitórios, tarefas que nos termos da defesa a expunha a agentes biológicos transmissores de patologias. Para o ministro relator, o Renato de Lacerda, a simples higienização de quartos e banheiros de idosos não é o suficiente para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade. Isso porque a atividade desenvolvida pela cuidadora não se equipara àquela desenvolvida por trabalhadores que realizam a limpeza de sanitários coletivos públicos nos termos da súmula 448. Ou seja, para o ministro do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, só é válido, não é, receber insalubridade aqueles trabalhadores que estão classificados oficialmente em funções de trabalhos de risco, como na súmula 448. Eu vou ler para você a súmula 448, mas só que, veja só. Vamos continuar aqui. Só que o ministro e a turma da sétima vara aí, do Tribunal Superior do Trabalho, eles não entendem que o cuidador, ele não faz só a higienização e troca o lixo do quarto. Ele mexe com urina, ele mexe com cocô, ele mexe com sangue, ele mexe com baba, com substância, não é? Ele mexe com pele. Ok? Muito bem. O que é uma súmula?
Súmula é um termo jurídico, né? É um resumo que predomina sobre um determinado assunto. Então, a súmula 448 é um resumo, é um termo que predominou sobre o assunto de indenização de insalubridade para a cuidadora. Então, o que diz a súmula 448 do Tribunal Superior do Trabalho, não é? Ela diz assim: atividade insalubre, caracterização, previsão na norma regulamentadora. Número, eu vou pegar aqui no meu celular que está melhor, que aí eu já termino já essa parte. Tá aqui, ó. A súmula tá aqui. Olha só que legal. Olha só a súmula aqui. Súmula 448. Cadê você aqui? Aqui, ó. Súmula. Opa! Aqui, ó. Súmula. Olha lá, tá vendo? Súmula 448. Vou ler para vocês. Súmula 448 do Tribunal Superior do Trabalho. Atividade insalubre. Caracterização. Previsão na norma regulamentadora. Número 15 da portaria do Ministério do Trabalho. Número 3.214/78. Instalações sanitárias. Conversão da orientação jurisprudencial número 4 da SBDI, dígito 1, com nova redação do item 2. Muito bem. Primeiro, não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. Mesmo que você pegue um advogado, cuidador, e o advogado tenha prova consubstancial de que o ato que você está fazendo no seu momento de exercício de trabalho de cuidador, trocando fralda, não é? Ou tendo contato com fezes, tendo contato com urina, ou com sangue do doente, mesmo ele tendo uma patologia autocontaminante, infecto-contagiante, eles não vão aceitar. Sabe por quê? Porque você não é um gari, porque você não é aquele agente coletor de lixo, de insumo hospitalar, que recebe insalubridade, porque você não é um auxiliar de enfermagem que está trabalhando em um hospital, porque você não é um técnico de enfermagem que está trabalhando em um hospital, sabe? Porque você não é um auxiliar de limpeza que esteja limpando banheiros públicos como o do metrô, terminais de ônibus. Quer dizer, você cuidador de idoso, você é um lixo. Você está abaixo de um auxiliar de limpeza de banheiro público. Você está abaixo de um gari, de um coletor de material reciclável. Você está abaixo de um lixeiro, segundo o Tribunal Superior do Trabalho. A higienização de instalação sanitária de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. Então, pagamento de insalubridade em grau máximo é só para essas pessoas: auxiliar de enfermagem, técnicos de laboratório, biólogos, médicos, oficial administrativo, enfermeiros, técnicos de enfermagem, lixeiros e lavadores de banheiros públicos, como os banheiros do metrô, das estações do metrô e da Barra Funda, e coletores de insumo hospitalar, aqueles carinha que fica andando com aqueles carros grandes, cheios de lixo, né, de hospital. Essas pessoas têm o direito de receber o grau máximo de insalubridade. Mas o cuidador
que se arrisca pra caramba e tem contato com urina, tem contato com fezes, tem contato com sangue, ele não tem direito à insalubridade. E muitas vezes o cuidador, quando vai trocar a diurese, a urina na bolsa da sonda vesical de demora, muitas vezes a urina espirra, muitas vezes pega no dedo, pega na mão, muitas vezes vai no rosto, muitas vezes a fralda está cheia, espirra urina. Eu estive no Albert Einstein e quantas vezes espirrou fezes no avental da enfermeira ou da técnica de enfermagem que estava ali fazendo a higiene do paciente, porque o paciente fez enema. O senhor relator, o senhor ministro relator, Renato de Lacerda Paiva e a turma que desvaloriza, que humilha os cuidadores e cuidadoras idosos, sabe o que é um enema? Sabe o que é uma diarreia provocada por remédios para limpar todo o intestino de um paciente? O senhor relator Renato de Lacerda Paiva, ministro do Trabalho, que botou para ferrar, que não concedeu insalubridade aos cuidadores idosos, e a turma de ministros, vocês sabem o que é um enema? Vocês sabem o que é uma diarreia provocada por remédios? Sabe o que é limpar um paciente nessa situação? Onde as fezes liquidificadas vêm com uma velocidade, uma pressão terrível e que espirra na cara da gente, que espirra na boca da gente, que espirra na roupa da gente. E aí vocês querem dar insalubridade no grau máximo, segundo a sua súmula 448, não é? Quer dar insalubridade somente para lixeiro, com todo respeito e com honra, que pega material infecto contagiante, pérfuro contuso, vidro, lixeiro que mexe com todo tipo de insumo doméstico. Você, o ministro do Trabalho, Renato de Lacerda Paiva, só reconhece que merece a salubridade o auxiliar, o técnico, o enfermeiro, o médico, o oficial administrativo e o coletor de lixo hospitalar. E também o auxiliar de limpeza, aquele que limpa e que lava banheiros e privadas públicos, como do metrô e também da Barra Funda. Então, o senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, do Tribunal Superior do Trabalho, considera você, cuidador, nós, cuidadores, lixos. Lixos. É isso que o Tribunal Superior do Trabalho decidiu no dia 8 de fevereiro de 2021. Foi isso que o presidente Bolsonaro e o Congresso Nacional, quando vetaram a regulamentação dos cuidadores de idosos, decidiram que nós somos um nada. E é por isso que a agência nos trata como um nada. É por isso que recrutadores nos tratam como um nada. É por isso que as famílias nos tratam como um nada. Muito bem. Mas olha só, a decisão do ministro, do relator, Renato de Lacerda Paiva, não é, contra a cuidadora, que foi pedir indenização de insalubridade na justiça, não é só ele não que decidiu que nós, cuidadores de idosos, não valemos nada. Também decidiram o ministro Ritter de Brito, o ministro Francisco Fausto, o ministro Ney Doyle, o ministro Augusto César Leite de Carvalho, a ministra Dora Maria da Costa, o ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, o ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, o ministro Aloísio Correia da Veiga,
o ministro João Batista Brito Pereira, o ministro Renato de Lacerda Paiva, que é o relator, e a ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi. Todos vocês, ministros, ministros do Tribunal Superior do Trabalho, e também o presidente Bolsonaro, e todo o Congresso, vocês são os diabos e os demônios dessa nação. Sabe por quê? Porque vocês são perversos, vocês são ruins, porque vocês humilham, vocês pisam, vocês bloqueiam todos os nossos pedidos de socorro, gritos da alma, de reconhecimento, de autoridade, de uma lei federal, de uma proteção de lei. E é por isso que essas dondocas, essas filhinhas de papai, é por isso que essas mulheres ricas, é por isso que essas empresárias, é por isso que esses homens ricos, é por isso que essas agências não estão nem aí para quem é cuidador de idoso. Porque quando eles vão olhar na lei, eles vão olhar no Tribunal Superior do Trabalho, eles vão ver que um inescrupuloso, eles vão ver que um homem perverso, que um Renato de Lacerda Paiva, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, nega a insalubridade para cuidador de idoso, mas dá insalubridade para lixeiro, dá insalubridade para coletor de lixo hospitalar, dá insalubridade para todo mundo que trabalha no hospital, mas não dá insalubridade para um cuidador e para uma cuidadora que está dentro de uma casa. Agora, deixa eu falar uma coisa para o senhor ministro Renato de Lacerda Paiva e a turma que votou no dia 8/2/2021, não é? Não concedendo o grau máximo de insalubridade à cuidadora, que foi reclamar que mexia com cocô, com urina, com sangue, com doenças, com vírus, com bactérias e com privadas e com madres, uma série de coisas que pode contaminá-la. Deixa eu falar uma coisa para os senhores. Dá só uma olhada nisso aqui. Deixa eu colocar aqui de volta. Só para vocês ficarem espertos um pouquinho só. Deixa eu ver aqui. Parará, aqui, ó. Dá só uma olhada nisso aqui, ministro. Eu não sei se o senhor sabe disso, não é? Olha só que legal. Vamos ver. Eu vou abrir aqui. Olha só. Deixa eu ver. Vamos lá. Não é isso que eu quero. Aqui. Opa. Dá só uma olhada nisso aqui. As doenças que nós podemos pegar com o contato com a urina. É o caso da diarreia, da hepatite A, e com menos frequência do herpes e do HPV, o vírus do papiloma humano, que pode causar câncer no colo do útero da mulher, sabe? E outras doenças DST. Ô ministro, e vocês da agência, vocês sabem, porque toda agência tem um enfermeiro por trás, não é? Quando um cuidador está trocando uma fralda, ou está esvaziando aquela bolsa de urina do idoso, muitas vezes tem uma tampinha lá embaixo. Você fecha e você puxa a tampinha para a urina descer. Muitas vezes aquela urina, ela pode bater no vaso sanitário, ela pode bater no balde se estiver no quarto, e ela pode pingar na pele do cuidador, sabe? Quantas vezes situações de urina que vem na cara do cuidador ou vem na pele do cuidador? Isso porque agora somos obrigados a usar luva, a usar máscara, mas antes ninguém usava máscara. E mesmo que seja de máscara e luva, a urina pode vir no pescoço do cuidador. E aí, o que nós podemos pegar? Hepatite C. Uma série de doenças pela urina. Uma série de doenças. Sabe? Endocardite. Doença causada por uma bactéria que, se cai na corrente sanguínea, causa infecção generalizada. Endocardite. Bactéria que está no cocô, lá do intestino do idoso.
E na hora de uma diarreia que nós estamos trocando. E quando você acabou de limpar o idoso, do nada... Pá, sabe? Então o cuidador de idoso, ele não está abaixo de um lixeiro. O cuidador de idoso não está abaixo de um limpador de banheiro, de metrô ou de estação de trem. Um cuidador de idoso está no mesmo patamar do que um auxiliar de enfermagem. Porque o cuidador de idoso, senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, o cuidador de idoso também se expõe ao contato com sangue. E muitas vezes sangue contaminado de HIV. Muitas vezes sangue contaminado de doenças DST. Muitas vezes sangue contaminado com doenças braba, que mata e que destrói um pâncreas, um fígado, um rim. Muitas vezes o cuidador de idoso está exposto a um espirro, ou uma cuspida no rosto, ou uma saliva de um idoso. E nós não temos direito à insalubridade? Que porcaria é essa? Aí vocês querem se basear, porque só dentro da qualificação oficial do Ministério do Trabalho. Que Ministério do Trabalho? Para não conceder insalubridade para a cuidadora, vocês usaram as qualificações oficiais, as normas do Ministério do Trabalho. Só quem limpa banheiro público, só quem mexe com isso, com aquilo. Mas que Ministério do Trabalho? Se o demônio do Bolsonaro acabou com o Ministério do Trabalho. Então quer dizer que, para não conceder insalubridade a uma cuidadora, vocês usam o Ministério do Trabalho, que nem existe mais. Vocês são aqueles caras, sabe, que vocês pisam em cima da própria Constituição desse país. É por isso que eu fico bravo e não dá para acreditar na justiça brasileira. Para ninguém, sabe? Sabe por que eu tô falando isso? Tô falando isso, gente. Tô falando isso porque o artigo 189, eu vou ler o artigo 7, inciso 23, da Constituição da República Federativa desse país chamado Brasil. E o que está escrito lá? Lá diz que agentes físicos, ruídos excessivos, químicos ou biológicos, doenças encontradas em hospitais, químicos, biológicos, vejam só, agentes físicos, que isso? Ruídos excessivos, químicos ou biológicos, doenças encontradas em hospitais. O cuidador está no hospital fazendo o quê? Está respirando um bom ar da vida? Está respirando o bafo do doente, está respirando o ar que circula no corredor, está respirando o ar que o médico, que a enfermeira, que a técnica entra toda hora ali dentro do leito do paciente, não é? Fora o risco que o cuidador está tendo. Por quê? Porque o médico não passa só num quarto e não vê um paciente só em um leito só. Sabia disso, né, senhores agenciadores? Talvez o senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho não saiba disso. Mas eu sei, porque eu estive no hospital e eu fiquei doente dentro do hospital. Sabe, fiquei doente dentro da casa de um paciente porque um parente me contaminou com uma gripe. E eu quase morri aqui. Quase morri, não veio ninguém da agência. Como é que você tá, meu querido? Você precisa de algum remédio? Precisa de alguma coisa? De alguma ajuda? De algum suporte? Nada. Quando eles querem você, é ali, ó, na hora. Vai agora já para tal lugar, para tal plantão. Mas se você precisar, como eu precisei, de uma ajuda para comprar um remédio, para isso, para aquilo outro, ou para comprar alguma coisa, eu nem pedi todos os dias. Pedi um dia só. Não vou ver, não dá. Tem o dia certo para receber. Se tem o dia certo para receber, não é? Por que para vocês tem a urgência fora do dia? A urgência de colocar um cuidador na casa de alguém. E são vocês que arrumam essas biroscas, esses joelhos de porco para os cuidadores. Colocam a gente dentro dessas casas, com gente contaminada, e depois a gente fica doente, e vocês não estão nem aí, e nem para dar um salve, nem para dar um respaldo, nem para aparecer, nem para fazer uma visita, nem para comprar um remédio, nem para fazer um pix, para colocar um valor na conta. Tem que esperar o dia do pagamento. Mas quando vocês querem, não tem pagamento. Quando vocês querem para salvar o contrato de vocês, é na hora.
Olha, dá só uma olhada aqui. Eu vou mandar esse recado aqui para... Esse recado aqui eu vou mandar, deixa eu ver para quem? Esse recadinho aqui, eu tô acabando a live já. Eu vou mandar esse recado para o senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, ministro do Trabalho, e todos os seus parças que assinaram a canetada aí junto com você, para não dar insalubridade pra gente que é cuidador de idoso. Dá só uma olhada nisso aqui, ô ministrão. Olha só. O que é a Constituição da República Federativa do Brasil? O que é a Constituinte? Não é a nossa Carta Magna? Não é a carta maior desse país? Ou ela está lá só para inglês ver? As leis existem só para inglês ver. Artigo, súmula, caput, direito, código, direito, todos são iguais perante a lei. Mas isso daí, porque chega na hora, cabeça de juiz é que nem fralda de bebê, meu amigo. Ninguém sabe a merda que vai sair dali de dentro. Porque na hora que você precisa da lei, o juiz deixa eu ver aqui. O juiz do Rio Grande do Sul, lá de São Leopoldo, o juiz do Tribunal Regional do Trabalho, o juiz deu a causa ganha para a cuidadora. Ele reconheceu que as funções da cuidadora dentro de um lar de idoso eram dignos e passivos de ela receber insalubridade em grau máximo. Mas o ministro Renato de Lacerda e a sua turma deu não para ela. Agora, o artigo 7º, inciso 23 da Constituição da República Federativa do Brasil, reza o seguinte: são direitos dos trabalhadores, urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 23. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Lidar com um idoso, com uma idosa, lidar com um doente, é fácil ou é difícil? Lidar com um idoso, doente, com as suas patologias, com as suas bactérias intestinais, com as suas bactérias de urina, não é? Com as suas doenças. É um trabalho simples ou não é um trabalho perigoso? É um trabalho perigoso, sim. É um trabalho penoso, sim, senhor. Claro que é. Porque quando se está internado no hospital, tem todo um protocolo, criança não pode subir, é isso, aquilo, outro. E ainda mais agora, gente. Ainda mais agora, em época de essa confusão, essa bagunça de Covid-19 e suas mutações e cepas, Delta, Omicron, fora as outras que virão, fora agora gripe, isso, aquilo, outro. A gente está num pandemônio, num momento mais crucial, delicado e dificílimo para se trabalhar como cuidador de idoso. E você que é agenciador, não está vendo isso, não está nem aí. Você está só, desculpa aqui, ó, está só enfiando no cuidador. Está só colocando o cuidador dentro de um hospital contaminado, com pacientes contaminados. Sabe? E o cuidador doente, pegando doença, ficando ruim, e você não dá nenhum respaldo para o cuidador. Muito bem. Inciso 23 do artigo 7º da Constituição Federativa da República Federativa do Brasil. Olha o que o inciso 23 diz. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Serão consideradas atividades ou operações insalubres, aquelas que por sua natureza, condições ou métodos de trabalho exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza
e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. E também tem o artigo 189 da CLT, que vai falar a mesma coisa que isso. Ou seja, nós temos o artigo 7, inciso 23, que nos dá total amparo de insalubridade, e temos o artigo 189 da Comissão de Leis do Trabalho, que nos dá amparo também de insalubridade. Agora, porque um ministrozinho e mais 6 da 7ª Vara, o Tribunal Superior do Trabalho, negaram, aí ninguém dá mais direito. Jogam por terra todo o esforço de advogados, de associações, jogam por terra todo o esforço de um juiz, de uma comarca. Aí vem um Bolsonaro da vida, um retardado, uma ameba, um vírus que contamina a política brasileira, veta a regulamentação dos cuidadores em 2019 e o Congresso junto com ele. Então eu fico pensando, que futuro tem os cuidadores de idosos? Que futuro tem esse país se um juiz, se um ministro pisa em cima da Constituição da República Federativa do Brasil? Que esperança você vai ter? Fala pra mim. Porque quando o Tribunal Superior do Trabalho faz isso, quando um presidente faz isso, quando um Congresso faz isso, ele está dando todo o respaldo, ele está dando toda a autonomia para a esposa do seu paciente, chama você de empregadinho, ordenar, gritar para que você limpe o chão dela, recolha o cocô do cachorro dela, faça isso, faça aquilo. Eles estão dando todo o respaldo para a agência, não está nem aí com a sua vida e nem com a sua saúde. Mas como que a gente pode mudar isso então? De uma a duas. Ou as agências de cuidador de idoso, home care, que eu acho muito difícil acontecer, tomem vergonha na cara, sejam mais humanos com os cuidadores e paguem salários honrosos e dignos de um trabalhador que expõe a sua vida, sim, a riscos de doenças e são dignos de insalubridade. Ou vocês reconhecem os cuidadores de idosos, ou vocês vão pagar um preço tão grande, porque hoje uma agenciadora falou pra mim, eu vou entregar a casa em tal lugar, em bairro de gente rica. Eu vou entregar porque eu não estou conseguindo achar cuidador. Mas por que não está conseguindo achar cuidador, pombas? Porque não está pagando um salário digno e honroso. Sabe? O problema era achar cuidador que morasse próximo do lugar, lá dos bacana. Achou um. Um disse, quanto é que paga? Ah, não vou. Muito pouco. Se você quer pagar pouco pro cuidador, você acha que o cuidador vai querer trabalhar? Pessoal, os cuidadores estão abrindo os olhos e muitos estão migrando, deixando de ser cuidador para ser vendedor, para ser estoquista, para ser porteiro, para ser controlador de acesso, para ser vigilante. Tá acabando. Vai acabar os cuidadores. E aí, quem é que vai? Em agência. Você vai ter? Eu sei que tem, mas você vai querer pagar o preço que um auxiliar, vai querer pagar o preço que um técnico de enfermagem cobra? Porque eles cobram na lata. Pá! É esse o valor. Pro cuidador, quer pagar 50, 60, 70 conto num plantão no hospital, todo contaminado. Sem se importar com a saúde, sem dar plano de saúde, sem dar cobertura pro cuidador e pra cuidadora. Que se dane. E a juro de custo de 10 reais. O que você vai fazer com uma juro de custo de 10 reais se você não paga nem o seu bilhete único de ida e volta? Você não toma nem um café com pão com manteiga direito. Como é que você quer ter cuidador para socorrer a tua agência? E vocês, família, do outro lado, não é um cabo de guerra não, porque é uma união entre vocês, não é? Só pagam isso. Se você paga isso,
Você não vai ter cuidador para cuidar do seu vovô, da sua vovó, do seu maridinho, da doença, não é para trocar fralda, para limpar, para trocar o lençol, para dar banho. Você não vai ter. Já que você não quer pagar, dona e dono do Bufufa, limpe você, faça você o trabalho do cuidador. Mas não desmereça essa classe que cresceu durante anos. E que agora o poder político está fazendo de tudo para deixar embaixo como se fosse um lixo. De uma a duas. Ou acaba de vez os cuidadores de idosos no Brasil, aí vai sobrar para quem? Para o auxiliar e vai sobrar para o técnico de enfermagem. Aí você vai ver o que é doer no bolso, agência. Você vai ver o que é doer no bolso, família. Porque eles têm corém. Eles têm corém. E eles não são trouxas. Não que os cuidadores são trouxas, mas quem tem corém não quer e não vai querer fazer plantão de R$100 com um auxílio, uma ajuda de custo de R$10. Quem tem corém não vai ficar no hospital 12 horas por R$100 ou por 150. Quem tem corém fica por 250 para cima. Quem tem corém não fica fazendo plantão na casa de rico por 100, 159 ou R$200. Quem tem corém vai fazer plantão por 400 ou 500 pau. E as famílias pagam. Mas quando a agência pega e fala, eu tenho aqui, ó, essas porcarias aqui dos cuidadores. Ah, quanto que é? Ah, é esse valor. Se você que é cuidador não tomar vergonha na sua cara, se nós que somos cuidadores não nos unirmos, acabou. Acabou essa classificação, acabou. Porque se lá em cima, se lá em Brasília, os demônios do Tribunal Superior do Trabalho estão barrando, não querem nos dar insalubridade, e um presidente Bolsonaro não quer regulamentar o pessoal que é cuidador de idoso, então acabou. Você vai lutar para quê? Você vai trabalhar para quê? Para receber miséria? Receber esmola? E os agenciadores, os enfermeiros, recrutadores, gestores ficarem cheios da grana, trocando de carro, comprando a sua casa, abrindo novos escritórios? Hã? E você vai ficar como? Recebendo todo dia 5, todo dia 10, essa miséria de R$1.500, R$100 pro plantão? O que você vai fazer com isso? Em plena pandemia, onde tudo está caro hoje? Hã? O que você vai fazer com isso? Nem feira você faz hoje, meu querido. Sem plano de saúde, sem auxílio médico, sem insalubridade, o cuidador de idoso é um nada para a sociedade. O cuidador de idoso é um nada para as agências de home care. O cuidador de idoso é um nada para as famílias. Mas nós só continuaremos sendo um nada se nós assim decidirmos ser. Existe uma passagem na Bíblia que diz: você é aquilo que você pensa que é. Agora, se nós nos unirmos juntos, fizermos vox populi, força de voz, se nós nos idealizarmos, se nós vermos o valor que cada um de nós temos e nos unirmos e fizermos protestos, acabou. É igual os caminhoneiros. Se os caminhoneiros param nas estradas e fazem greve, acabou o Brasil, acabou a economia, acabou tudo, não tem quem faça. Não tem comida, não tem geração, não tem dinheiro, não tem nada. Mas para isso, o cuidador precisa amar a sua profissão. Em primeiro lugar, amar a si mesmo. Amar a sua vida, amar a sua saúde, amar a sua família. Requerer os seus direitos. Abaixo assinado pela internet, sabe? Manifestação lá na frente do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. É isso que os cuidadores deveriam fazer e têm que fazer do Brasil inteiro, sabe? Fazer passeata, carreata, ir lá, lutar, gritar, exigir o seu papel, os seus direitos, exigir o seu reconhecimento, exigir a sua segurança de lei,
é a sua melhoria, é a sua inclusão no mercado de trabalho e o respeito das agências e o respeito das famílias brasileiras. Porque senão, não adianta você que é gestor ou você que é agenciador ficar ligando para mim no WhatsApp, ah, não, arruma um cuidador aí, arruma outro. Ninguém vai mendigar plantão. Ninguém vai pegar plantão de R$100 para ficar em hospital. Tá cheio de cuidador contaminado com Covid-19. Tá cheio de cuidador morrendo, tá cheio de cuidador com gripe, tá cheio de cuidador ferrado dentro de casa. E nenhum de vocês, gestores, recrutadores, agenciadores, estão dando respaldo a esses heróis, a esses trabalhadores honrados e dignos. Nenhum de vocês estão indo no lar deles. Nenhum de vocês estão fazendo pix na conta deles para ajudar eles com remédio ou com comida. Porque vocês são tão perversos, são tão vagabundos, corruptos, quanto um presidente Bolsonaro, quanto um Congresso e quanto um Tribunal Superior do Trabalho que barra, que impede o cuidador de receber insalubridade. Sabe? Esse é o meu desabafo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Ah, agora que eu vi o irmão Dom Joel Rosa. Dom Joel Rosa, que Deus te abençoe poderosamente. Tá bom? Deixo bem claro, de novo, para... Aqui, ó. Vou deixar esse recadinho para o excelentíssimo e ilustríssimo ministro Renato de Lacerda Paiva, Tribunal Superior do Trabalho. Cuidador de idoso é ser humano, é trabalhador, é profissional, é qualificado e corre risco de contágio, sim, e é digno de insalubridade, porque tem contato com urina, com sangue, com saliva e com fezes, com o doente, com o corpo humano e com agentes fisiológicos que matam, tá bom? Só das fezes se pega a salmonela, a giardíase ou giardia, ou criptosporidíase, não é? A gastroenterite, febres tifoides e paratifoides, hepatites infecciosas A e B, a cólera e tantas outras bactérias do cocô, não é? Que causam endocardite, infecção generalizada. É muita doença originária do contato com as fezes humanas, urina humana, como hepatite C e outras coisas que eu falei aqui. O sangue, então, as doenças horríveis que tem por aí. E os espirros, o ar, não é? As doenças virais, tantas tuberculoses da vida, tantas doenças que matam quem recebe, quem está próximo. Então, como Covid-19. Então, esses dias eu passei pelo Vale da Sombra da Morte. Graças a Deus não fui atestado com Covid-19. Deu negativo o meu resultado. Mas a gripe que eu peguei de um parente de um paciente e que a agência não foi na minha casa, não me respaldou em nada, não quis nem saber, nem me adiantou nada. A gripe quase me matou na minha casa. Quase me matou. Então, de verdade, olha, que a justiça de Deus venha sobre essa nação, venha sobre esses políticos, venha sobre essas agências, venha sobre essas famílias, ensiná-las. Eu não estou desejando castigo, nem morte de ninguém, mas venha ensiná-las da forma mais branda da justiça divina. Como tratar um ser humano, como respeitar o outro, como entender o outro, como honrar o outro. Porque ninguém é escravo de ninguém. Mas nós estamos num país, infelizmente, onde a lei
não passa de um conglomerado de letras e artigos e parágrafos e páginas de livros de direito, de justiça, de códigos, de súmulas, de capúcio, de CLTs, para nada. Quem decide é um tal de um juiz, é um tal de um ministro. E o que ele decide, dane-se o que diz a Constituição, dane-se o que diz a CLT. Então, estamos num país onde não temos lei, onde somos escravos. Infelizmente, que possamos mudar a nossa consciência, nossa visão, e possamos lutar, crescer e amadurecer como brasileiros, mas com B maiúsculo, não com B minúsculo. Que possamos fazer valer o que diz a nossa Constituição, que possamos valer o que diz a lei, que possamos enfrentar de peito aberto e cara limpa, tanto o juiz quanto o ministro, para que eles entendam que o povo brasileiro não é escravo, não é idiota, não é burro, não é besta. E só eu de cuidador dou a minha cara nas lives. Mas não tenho vergonha, não tenho coragem para isso. E eu espero que Deus ouça a minha voz. Eu espero que você compartilhe essa live o máximo possível. Tá bom? Porque nós temos direito sim à insalubridade. E que os agenciadores de home care criem vergonha na cara e sejam mais humanos com os cuidadores. Porque senão vocês vão falir, vocês vão fechar. Porque ninguém mais vai querer ser cuidador de agência nesse país. Quando vocês pedem, é na hora. O cuidador sai e vai socorrer vocês. Quando o cuidador pede, tem que esperar dia 5 ou dia 15. Isso é desumano. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Dom Joel Rosa. E é verdade. A justiça de Deus, eu sei que ela existe, que ela é real. Mas, se nós não trazermos essa justiça de Deus para a realidade física, nós viveremos só nessa esperança de uma justiça após a morte, irmão Dom Joel. Jesus disse, bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Então vamos exercer essa fome, essa sede, mas tornar esse reino de Deus real para nós aqui. Não dá para se conformar com um apocalipse, uma besta, um anticristo. Não dá para se conformar com um tal demônio, um tal diabo, e que o mal prevalece, e que o príncipe deste mundo... É tudo figura de linguagem. A gente tem que, camisa aberta, ir para cima, com porrada, ir para cima desses demônios e derrubar eles. Derrubar eles com força de lei. Com força de lei, com conhecimento, com cultura, com sabedoria e principalmente com união. Sem união, nada acontece. Que Deus nos abençoe e muito obrigado pela sua participação. Até a próxima live. Antes de terminar, eu quero dizer que antes de terminar o dia 31, eu também estarei aqui na live transmitindo uma mensagem especial de fim de ano. Que Deus nos abençoe e muito obrigado a todos que oraram por mim lá no meu grupo Rosa de Saron, do grupo de oração. Obrigado, irmão Dom João Rosa, e obrigado a todos, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de nós.